É isso aí. E aí? Caião, vamos lá então. O cara escreveu aqui para você, lendo, né, com você a devocional, acompanhando. Ele escreveu: Caio, que diferença faz entender se Jesus vai voltar ou não? Por que essa preocupação no caso? Se quem vai voltar é ele, e a gente, querendo ou não, seria... E a gente, querendo ou não, seria feita a vontade dele mesmo, que é esquisito. Que diferença faz se vai ser feita a vontade dele mesmo? Não faz diferença. A questão não tem nada a ver com Jesus, tem a ver comigo mesmo, né? Faz diferença para mim. Porque se eu creio que ele vai voltar, e eu vivo como se ele fosse voltar, a minha vida é absolutamente melhor do que a minha vida sem esperança. Uma é a vida com esperança, outra é a vida sem esperança. Uma é a vida com um horizonte verticalmente eterno. Meu horizonte é vertical. Ele vai voltar. Isso faz uma diferença total. Imagina só, Braulio. Olha para mim, para responder aqui ao nosso amigo. Olha para mim. Eu estou há 47 anos crendo que Jesus vai voltar. Ok. O que você acha que teria sido a minha vida se eu nunca tivesse sabido de Jesus e nem crido que ele iria voltar? Seria completamente diferente do que você é hoje, né? Quantas milhões de pessoas que foram alcançadas teriam sido alcançadas sem essa motivação em mim? Sim. Quantos milhões que foram libertos de angústias indizíveis teriam morrido nas suas agonias se essa esperança, que foi a esperança que me colocou de pé e que me fez anunciar a esperança da glória de Deus em Cristo, não tivesse sido feita? Poderia ser que outros tivessem chegado lá. Mas do ponto de vista humano imediato, eu não tenho que contar com aspectos invisíveis do que está para além do meu alcance e do meu olhar. Eu tenho que contar com aquilo que eu vejo e com aquilo que minha mão alcança. Com aquilo que eu vi, minha mão alcançou. Milhares, milhões têm sido ajudados. Imagina, se nada tivesse sido dito, se essas pessoas não tivessem sido bem tratadas na esperança do Evangelho, com essa mesma esperança de glória alimentada nos seus corações. Imagina só que a grande maioria das pessoas que hoje crê no Evangelho, com compreensão genuína do que seja o Evangelho, creram a partir de pessoas que esperavam essa volta e tinham essa esperança. O indivíduo que mais foi importante do ponto de vista de propiciar oportunidades para que pessoas fossem alimentadas nessa esperança, para que pastores fossem acesos nessa esperança, no século XX, se chamava Billy Graham. A ênfase, o motor, o propeller, a turbina espiritual da alma dele era toda essa. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E ele, de todo o coração, esperava que ainda visse o Senhor voltar. E morreu com quase 100 anos de idade, com essa esperança. Imagina esse cara lá na Carolina do Norte, na região de Montreat, se não tivesse sido apanhado por essa mensagem, por essa esperança. Ele seria lá um homem do sul dos Estados Unidos, do interior, um caipira, talvez tivesse virado um redneck, talvez tivesse sido contra o Martin Luther King, ao invés de ter sido em favor do Luther King, tivesse se unido aos grupos radicais de extrema direita supremacista. Talvez fosse só um indivíduo em casa que tivesse se
divorciado mais 6 vezes, porque ele era um cara alto e bonitaço, um monte de mulher em cima dele, outra vida, sem que eu e milhões de pessoas em volta do planeta tivéssemos sido atingidos pela esperança que nasceu no coração de um cowboy, que começou a pregar o evangelho sozinho nos estábulos, porque a dicção dele era ruim e porque ele era nervoso. E ele ficava treinando, pregando para vacas, bois e touros. E depois foi pregar para a gente. E, num certo sentido, deixou uma marca indelével na história do planeta e, com certeza, na história da fé. Independentemente do cristianismo, na história da fé. Ele tem que ser incluído nas melhores histórias da fé. Agora, imagina se isso não tivesse acontecido, essa esperança, na vida dele. Você vê aí alguns em cujo coração essa esperança não existe. Mas eles são religiosos usando a religião para benefício próprio. Imagina um Macedo apaixonado pelo Evangelho de Jesus, pela graça, pela cruz, pela ressurreição e pela volta de Jesus. O que teria sido? Certamente outra coisa. Não existiria essa loucura toda, nem a história do Brasil estaria tão açoitada por aquilo que ele e outros que a ele se assemelharam vieram a fazer em nome de um Jesus que não vai voltar, mas que é capaz de dar uma grana para quem botar grana no altar, sendo que o altar é o cofre do Macedo. Então, imagina se fosse diferente. Que outra história poderia estar sendo escrita entre nós hoje no Brasil? A grande maioria de todos esses aproveitadores da fé são os que não creem na volta de Jesus, mas creem no poder manipulador da religião. Imagina se todos crescem. Imagina a diferença. Imagina a transformação. É porque quem me fez a pergunta é daquele tipo que está deitado na cama. É o segundo tipo de cara, é aquele que ficou sabendo, mas não fez nada. Deitou na cama e falou, não vou fazer não. É o cara que soube e transformou a sua existência num grande desperdício, ao invés de se transformar numa bomba de esperança. Então, cara, Jesus vai voltar com você ou sem você. Agora, você não vai ser a mesma coisa com Jesus, em relação a Jesus, dependendo da sua reação. Se a sua reação for essa, deixa para lá, tanto faz, eu vou viver a minha vida, você vai perder a oportunidade de ser um grande privilegiado por carregar essa esperança. Além do que, vai ser um indivíduo que, em tendo sabido, não quis fazer nada. Eu te digo só o seguinte, eu não sei o que é, mas você vai levar poucos açoites. Depois sai dessa, porque Deus é bom. Mas e aí, brother? Poucos açoites. Depois sai dessa, porque Deus é bom. Eu não quero levar nenhum. Os que eu tenho levado na terra já me bastam, brother. Nossa, mãe. Os açoites que eu já levei na terra me bastam. Eu não estou precisando de açoite de anjo nenhum.